Estou aqui com a Rita Gabriela Fernandes, já a segunda vez em Nova York, já veio antes, fizemos uma série de workshops, veio agora para participar do Festival de Forró aqui e não podia perder a oportunidade de gravar uma entrevista. Finalmente! Finalmente, né? Todo mundo tem entrevista, menos você, né? Todo mundo, eu indico as pessoas, ele faz entrevista e eu não. Isso By the way, antes que eu esqueça, Nath. Sucesso. Seguinte, eu queria conversar um pouquinho sobre uma coisa que é uma especialidade tua, que é essa questão da separação corporal e da influência da dança no ventre no forró. Porque a tua história é uma história assim, acho que todo mundo tem uma história única de alguma maneira, mas a tua é única por um lado que eu não conheço mais ninguém que tenha vindo da dança do ventre e depois tenha se aprofundado da maneira como você se aprofundou no forró. Conta um pouquinho dessa vivência dessa história. Tá, vamos lá. Eu comecei dança do ventre muito nova, ainda nos meus 10 anos de idade. Na verdade, minha mãe era professora de dança do ventre, minha mãe ainda é professora de dança do ventre. E eu nunca tive muito interesse, eu sempre fui meio moleca, meu negócio era street dance, tanto que eu fazia aula de street dance. Só que eu tenho uma irmã, um ano mais velha que eu, a Ariana, maravilhosa, beijo também. E vou mandar beijo pra todo mundo, tô me Aqui sentindo no show da Xuxa. Porra, tá no show da Xuxa você. Porra! Oi, mãe! Então, e a minha irmã, ela é um ano mais velha do que eu. E ela começou a insistir muito pra minha mãe que ela queria fazer dança do ventre. Minha mãe não queria, porque a gente era muito nova ainda. Ela queria que a gente amadurecesse um pouco mais, tivesse um corpo mais mulher, mais feminino. Porque a dança do ventre, ela tem influência na questão hormonal e no desenvolvimento do corpo da mulher. Não fazia ideia disso. Sim, tem vários estudos já. E com a insistência da minha mãe deixou e eu acabei indo na onda. E eu me apaixonei. Lógico que a dança do ventre que a gente fazia era diferente, até a gente alcançar uns 15, 16 anos, já ter um corpo mais desenvolvido e a parte hormonal mais definida como mulher adulta. E eu acabei gostando muito, me apaixonando mais do que a minha irmã até. E vi que eu tinha uma aptidão para aquilo e acabei me profissionalizando muito nova. Com 15 anos eu já fazia show, eu já dava aula em várias escolas. E foi isso, sempre foi minha paixão dança do ventre. E aí o forró, como é que ele entrou nessa equação? Bom, o forró, na verdade, eu comecei na época que eu morava em Minas Gerais, em Poços de Caldas, que eu fazia academia lá, eu trabalhava numa empresa e fazia academia. E eu vi um dia na academia, eu vi uma aula de forró acontecendo e eu nunca me interessei muito. Eu já tinha facilidade para dança, então eu já brincava, 2 para lá, 2 para cá, ia nas baladas, brincava, mas eu nunca tive interesse de ter aula de forró. Confesso que eu tinha até um certo preconceito de tipo, uma aula de forró, mas forró é uma coisa que a gente aprende na rua, sabe? Só que aí eu vi um mocinho bem bonitinho lá. Aí eu falei, olha, essa aula tá interessante, eu acho que eu vou entrar. E o menino é gay. É um querido, virou um grande amigo, maravilhoso, mas acabou que foi por conta dele que eu entrei no forró e eu acabei me apaixonando. A aula de forró, o estilo de forró que era dançado, que é dançado nesse grupo, que é o Filhos do Forró, do Caíto, que me acolheu, que me abraçou carinhosamente. Beijo, Caíto, te amo. Já foi o terceiro. Porra! Você tá o quê, Merchan, tá me pagando pra falar os nomes. Pronto, falei. Foi isso, né? E então, é um estilo um pouco particular, que é um estilo que dá uma liberdade maior de expressar a sua individualidade, trabalha um pouco mais com musicalidade, é um forró um pouco mais distante, ele é mais aberto, então ele dá a possibilidade de você colocar mais a sua personalidade como follower, como conduzida. Tá difícil aqui a tradução ainda tá... Inglês, português tá aqui... Tá tudo confuso. Mas a gente vai achando. E por esse forró dar essa possibilidade de ser mais distante e trabalhar mais com conceitos como musicalidade, quebrar o tempo, sair do 1, 2, 3 e trabalhar um pouco na sanfona, ou trabalhar no triângulo, ou trabalhar no violino, ou na rabeca, meu corpo ele já estava treinado para aquilo. Então foi uma possibilidade de expressar a minha malemolência, o meu desenvolvimento, a minha musicalidade da dança do ventre dentro de uma dança de casal.
Então foi graças a esses estilos que acabou trazendo o meu interesse, por eu ver que as damas desse estilo, que dançavam esse estilo, tinha muito o trabalho de consciência corporal, de isolamento, nas brincadeiras de tronco, brincadeira de dorso, as ondulações. E aí eu falei, poxa, então não é uma dança travada, não é uma dança fechada, não é aquela coisa que eu tenho que seguir o cavalheiro, que eu tenho que seguir o condutor, que eu tenho que fazer o que ele quer. Não, eu tenho espaço de colocar a minha personalidade e de me expressar. Vindo da dança do ventre, que é uma dança 100% musical e que praticamente não existe marcação, que ela é muito fluida e ela acontece muito brincando com os elementos da música, essa ideia de ficar presa num tempo de música e de ficar presa dentro de um comando me incomodou, sempre me incomodou, sabe? Essa coisa de regra, até porque a dança do ventre é uma dança individual. Então eu queria manter a minha individualidade de expressão dentro da música. E esse estilo trouxe isso pra mim, o que foi uma bênção. E trouxe muitas outras coisas também, porque me trouxe uma consciência corporal diferente, uma sabedoria digamos assim, uma sabedoria de aprender a trabalhar com outra pessoa e a dividir sentimentos durante a dança e a construir uma dança em conjunto, né? Porque diferente da dança do ventre, que é a minha expressão e a minha interpretação e o sentimento que eu tenho em relação àquela música, passou a ser uma construção do casal, independente de sexo, independente de papéis, mas eu aprendi a peraí, vou calar um pouquinho o meu ego, vou calar um pouquinho o meu eu e vou prestar atenção no meu parceiro, na minha parceira, para construir uma dança em conjunto. Então ajudou isso, o forró ele me ajudou a me desenvolver como dama e como mulher também. Confesso que pessoalmente eu sou bem feminista e eu sempre fui muito homem não manda em mim, que homem não paga minhas contas, que ninguém vai fazer nada por mim. E o forró ajudou a suavizar um pouco e a aprender a deixar as pessoas me conduzirem na vida, não só na dança, mas aprender que é bom ser cuidada, que é bom receber um abraço gostoso, que é bom também se deixar levar, que é bom também escutar a música a partir do ouvido de outra pessoa e compartilhar esse sentimento e construir isso juntos. Acho que foi esse o casamento que me pegou assim no forró. Eu sinto que é um desafio interessante, até de dançar com várias pessoas que vieram, vamos dizer, de outras danças solo. Eu vejo que essa às vezes é sempre um desafio. Eu quando, por exemplo, comecei a dançar forró, comecei quando eu estava lá no Unicamp, estava fazendo Instituto de Artes, né, e fazia música e tinha o pessoal da dança. E eu começava a dançar forró e dançava com o pessoal que não era da dança, era o pessoal do forró. E eu lembro de às vezes de ir em festas e dançar com meninas que eram da dança, que estudavam a dança. Eram umas damas que tinham uma técnica fantástica, mas eram as damas mais difíceis de ter um diálogo de todas, porque assim, elas estavam acostumadas, existe um costume, quer dizer, de você se expressar como solo, né? Sim. E vamos dizer, no forró, primeiro que tem, vamos dizer, um código, uma linguagem, que é a linguagem de passos que a gente conversa, né? Como a nossa linguagem portuguesa ou inglês que a gente fala, que tem as palavras específicas, mas também porque é uma dança que ela só acontece quando existe os dois lados. Como é que foi para você fazer essa transição? Foi um desafio enorme. Eu era uma dama muito difícil. Que eu comecei a fazer aula de forró e eu já fui direto para os níveis avançados porque eu já tinha uma técnica corporal muito grande, principalmente nesse estilo que exige muito de você criar sua identidade, colocar sua personalidade, ter uma personalidade muito definida. Exige também muito da dama a questão de consciência corporal e trabalho corporal, ondulações, que eu já tinha muito bem executado. Questão de ritmo e marcação que eu também já tinha por conta de anos de dança do ventre. Então assim, eu já fui direto para os níveis avançados, mas ao mesmo tempo eu era uma dama extremamente difícil. Porque eu não me deixava conduzir. O tempo inteiro eu queria impor a minha dança, eu queria roubar ali o meu espaço, eu queria fazer as coisas do meu jeito e eu fui treinando isso. Então foi um treino não só de dança, mas um treino pessoal também de reconhecer a minha personalidade e de reconhecer coisas que eu poderia melhorar em mim como pessoa, sabe? Tipo,
Por isso que eu vejo a dança muito como terapia, assim. A dança, ela revela muito A personalidade. da nossa personalidade, do nosso eu, e também ajuda a gente a trabalhar coisas que a gente nem sabia que a gente tinha. Eu não sabia que eu era tão difícil de me deixar conduzir. E na dança isso ficou óbvio, o quanto eu tô o tempo inteiro me expressando e individualmente, me impondo e me colocando, e na vida eu sempre fui muito assim, vou, faço e corro atrás e não sei o que, e faço tudo dar certo, mas eu sempre tive essa barreira de dividir, né? Como eu sempre fui muito eficiente, eu sou ariana, sou fogo, quero pra ontem, então eu pegava e fazia as coisas e já acontecia. E a dança, ela me trouxe essa paciência de respirar, de entender que as pessoas têm tempos diferentes, que as pessoas sentem de formas diferentes, e saber também abrir mão e deixar as pessoas me conduzirem e deixar a vida também me levar. Então foi um crescimento e um aprendizado muito grande. Agora, para você que tem essa personalidade muito forte, que já vinha, vamos dizer, de uma habilidade, de um conhecimento de dança, por que entrar numa dança de casal onde você tem que, entre aspas, se submeter a uma conversa? Poxa, caramba, falou que eu não sei dialogar. Só isso. Então foi isso. Eu gostei muito do estilo, e essa percepção do nosso eu é uma percepção que vem com o tempo. Então foi uma construção, né? Foi uma construção que foi necessária, que foi uma percepção que eu tive, que eu me permiti. Mas lógico, no começo eu era muito difícil, eu brigava o tempo inteiro, mas era inconsciente, porque na minha cabeça eu estava dançando, a música tá tocando, eu tô sentindo, então eu vou expressar no meu corpo. E eu ignorava aquela pessoa que estava ali na minha frente, eu simplesmente fazia aquilo que eu sentia. E aí, quando eu comecei a me dar conta de que os passos não aconteciam porque eu estava ignorando aquela pessoa, foi o momento que eu parei e falei, não, peraí, tem alguma coisa errado. O passo não está acontecendo. O que eu estou fazendo para que esse passo não aconteça? Tá, eu não estou prestando atenção na pessoa. Eu não estou prestando atenção na liderança, eu não estou prestando atenção na condução, eu não estou ouvindo o que a pessoa quer me dizer. Então, peraí, vamos acalmar um pouquinho. Foi um processo de limpeza, né, da minha dança. Eu era uma dama bem poluída. Muito charme, acabei de me bater. Empoderadíssima! Muito charme, muito braço, muita ondulação, muito tudo. E aí foi um trabalho de regressão mesmo que eu fiz. De bloquear minha dança a chegar ao zero de charme, até eu conseguir falar, não, agora eu entendo o que é a condução, eu entendo quais são os estímulos que eu preciso estar atenta. E a partir de agora eu vou começar a recolocar a minha dança do ventre. Só que aí eu ganhei tanto gosto pela dança que eu acabei estudando outras danças, fui estudar outras danças de salão, estudar salsa, zouk black, estudei gafieira funkeada, que me apaixonei. Hoje em dia faço parte de uma companhia de samba no pé que me trouxe muitas outras habilidades, e acabo sempre pegando essas habilidades e dando uma pimentadinha ali no meu forró. Mas o mais engraçado é que geralmente as pessoas têm a dificuldade contrária, né? Na dança de casal, geralmente, principalmente as conduzidas, né, os followers, têm muita dificuldade de encontrar a sua persona e de se expressar, né? O processo de desenvolver a sua personalidade na dança geralmente é mais difícil. Foi o processo contrário. Eu já cheguei com toda a personalidade e eu tive que calar essa personalidade para aprender os momentos de expressar, aprender a encontrar os espaços e aprender a dividir. Então eu já cheguei ali com uma habilidade que é muito difícil de desenvolver, eu falo isso como profissional da dança do ventre, que o mais difícil da gente desenvolver de fato na música é o respirar, prestar atenção na música, se conectar com a música, se conectar com seus sentimentos, que é uma coisa na sociedade hoje em dia. É tanta pressão que a gente está o tempo inteiro se fechando e tendo que ser prática e trabalhando, que a gente acaba se desvinculando um pouco dos nossos sentimentos. E a musicalidade é exatamente isso, é você tocar os seus sentimentos mais deep e mais profundos e entender o que aquela música faz você sentir e expressar isso através do teu corpo. Isso é um trabalho difícil e árduo, mas eu já cheguei com isso pronto.
Então o meu trabalho foi o oposto, foi calar isso, calar toda essa vontade, todo esse sentimento, toda essa explosão, para poder construir isso com um parceiro. Eu acho que esse está sendo, inclusive, um tema meio recorrente aqui dessa série de vídeos, né, desse equilíbrio e os papéis na dança, né, condutor e conduzido, e a expressão em si. Eu sinto que esse meio termo é sempre um desafio, né? É um grande desafio, porque se de um lado, aqui é uma observação, um parênteses enquanto condutor, quando eu estou dançando com uma dama que eu sinto que ela não está me escutando, é muito difícil. Quando ela faz movimentos que me forçam a fazer certas coisas, mas sem me sugerir, também é uma coisa muito difícil. E por outro lado, também dançar com damas que são totalmente passivas, que elas não acrescentam nada à dança, que elas tipo, faz o passo aí, que você me empurra para cá, você me empurra para cá. Também não existe um estímulo. Eu acho que esse equilíbrio é uma das coisas provavelmente mais difíceis, né? Com certeza. Que eu acho que esse equilíbrio é uma dificuldade que a gente tem na própria vida, né? É como... Eu acredito, é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, sábia, que a dança, ela imita a vida, né? Então todas as dificuldades que a gente tem no desenvolvimento da nossa dança, na verdade é uma dificuldade social que a gente tem. Então, assim... Na nossa própria vida, na sociedade hoje em dia, como o mundo está, essa pressão de ter que ganhar dinheiro, de que ter que crescer, esse individualismo em excesso e um monte de doenças sendo desenvolvidas, sociais, depressão, ansiedade e tudo mais, isso acaba fazendo com que as nossas relações interpessoais sejam um pouco mais difíceis, né? Então, assim, fazer esse diálogo na dança acaba sendo difícil também por um reflexo da própria sociedade, do próprio momento que a gente vive, né? Mas o interessante é você apontar isso da dama, do diálogo da dama, mas a gente também tem uma dificuldade muito grande, assim, porque como dama, usando o termo um pouco mais heteronormativo, como dama que tem um cavalheiro conduzindo, pra gente é muito difícil encontrar espaço de se expressar, porque são pouquíssimos cavalheiros que de fato dão espaço para a gente se expressar. São pouquíssimos cavalheiros, digo mais, que estão abertos a escutar o que a gente tem para dizer. Eles estão mais preocupados em desenvolver a dança, em mostrar o sentimento deles, o feeling deles, e a gente vira mais uma bonequinha na mão deles, assim, a gente fica muito presa, sabe? E isso vem da própria raiz da dança de salão em si, por ser heteronormativa, de uma sociedade com raízes ainda, com heranças bem machistas, onde ainda existe essa ideia. Eu ainda escuto muito em dança de salão, que me machuca muito, falando que é responsabilidade do homem conduzir, é responsabilidade do homem criar a dança, que a mulher tá ali para fazer o que o homem quer, né? Para desenvolver o que o homem pede, que o homem é o frame, né? Que o homem é a moldura e a mulher é a pintura, mas ela vai brilhar dentro daquilo que o homem sugere. E é um movimento muito atual e muito recente, essa questão de construção de dança e de compartilhamento de sentimentos, sabe? Então também é um desafio muito grande. E é por isso também que demora tanto para a dama desenvolver sua personalidade em dança, porque ela tem pouco espaço ali para se abrir e se expressar, que ela fica ali presa, travada e moldada dentro de um desejo masculino de fazer aquilo, de construir aquilo do jeito dele, né? É importante, sim, você colocar esse ponto também, porque eu vou falando da dificuldade, às vezes, da dama achar o espaço para fazer os seus floreios, se expressar, influenciar a dança, ao mesmo tempo conseguir ouvir o cavaleiro. Também eu sinto que é uma grande dificuldade dos homens ou dos condutores, para não ser não colocar a questão do gênero aí, do homem ter que ser condutor ou de não ter mulheres conduzindo, também a pessoa que está conduzindo estar muito aberta às sugestões de quem está sendo conduzido, né? E eu sinto que, por exemplo, cada dança, a gente estava conversando esses dias aqui, conversamos bastante. Como sempre. Como sempre. Como também a nossa dança é muito influenciada enquanto, por exemplo, condutora. Eu gosto de brincar também como conduzido de vez em quando,
mas a minha posição é sempre muito mais de condutor. E como às vezes Olha o é... avião ali, ó. Tchau. Só por causa do barulho. Que eu acho que vai ficar ruim o áudio. Vai ficar ruim pra caramba o áudio. Vamos voltar. Recapitulando. Que enquanto condutor, eu tento muito ouvir o que a dama tá falando na dança dela, e a minha escolha, inclusive, de passos que eu vou fazer com você vai ser de acordo com o que eu sinto que você gosta de fazer, Sim. com o que você responde, com o repertório que você tem, que é diferente de cada pessoa para pessoa. Então, dica aqui para os condutores ou condutoras: não esperem só que o seu conduzido te escute, mas queira também escutar quem você está conduzindo. Isso é o principal, né? Porque quando a gente fala de construção de dança, a gente fala de uma adaptação de duas pessoas diferentes, né? São duas pessoas diferentes, com energias diferentes, com entendimento de corpo e de arte diferente, com sentimentos diferentes. E a música, cada vez que a gente escuta, ela bate de uma forma diferente em cada pessoa. Que isso está relacionado com toda a vivência, com algo muito deep, muito interno, muito profundo, assim, sabe? Por isso que é importante, mais do que tudo, ter essa flexibilidade de entender que, ok, eu sinto aquilo quando eu escuto essa música, mas eu não vou expressar aquilo que eu sinto. Eu vou expressar alguma coisa que eu vou criar junto com um parceiro ou com uma parceira. E isso vai variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa escuta de um jeito, cada energia é de um jeito. Então isso é muito desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. Porque quando a gente se permite, a gente vê que com cada pessoa a gente tem uma troca diferente. E cada pessoa traz uma coisa diferente que agrega no nosso corpo de dança, que agrega na nossa cultura, no nosso entendimento de corpo, que agrega no jeito que a gente escuta e sente a música, sabe? Às vezes a gente está acostumado a prestar atenção, dando exemplo prático e técnico. Tô acostumado a prestar atenção na zabumba. E aí de repente vem aquela pessoa que traz um ouvido que tá escutando aquela sanfona. E aí você fala, poxa, eu não tinha reparado nessa sanfona nesse momento. Pô, que legal. Te dá um entendimento diferente daquilo que você já até está acostumado a ouvir e a fazer. E te tira muitos vícios. Então é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é um ganho muito grande quando a gente se permite. E é um caminho sem fim. Né? Que bom. Que bom. A ideia, começamos falando sobre dança do ventre, a sua história, e fomos aqui numa viagem filosófica sobre as relações da dança. Maravilha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse vídeo que era para ser 1 em 2. Eita! E então o próximo vídeo, que vai também estar aqui no canal disponível, eu vou colocar o link aqui abaixo, vai ser aí falando sobre essa questão da utilização e da separação da movimentação no corpo com essa que é uma especialista nessa área. Até uma próxima. Tchau.